Olá, bom dia! O assunto hoje aqui não é para amadores. Nós vamos falar sobre medo. Você é uma pessoa medrosa que tem vários medos inexplicáveis? Então fica aqui nesse vídeo que você vai se sentir compreendido e talvez até se sentir um pouco mais tranquilo. Olá, meu nome é Joelma, mas pode me chamar de Jó. Aliás, Jó é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro assim na Bíblia, é um dos meus preferidos na Bíblia, para mim. Mas o assunto hoje não é sobre a Bíblia, né? Embora ela nos ensine que medo e fé não ocupam o mesmo espaço. E só para te lembrar, eu comecei esse vídeo perguntando, né, a você se você é uma pessoa medrosa. E provavelmente você respondeu que sim. E eu esperava de verdade que você tivesse respondido não. Mas se você respondeu que sim, que é uma pessoa medrosa, então eu quero te dizer que isso não é verdade. Você não é uma pessoa medrosa. Você está medroso ou medrosa. E por que não é verdade que você não é uma pessoa medrosa? Porque a sua verdadeira identidade não é de uma pessoa medrosa, né? Você não nasceu medroso. A própria Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, né? Então você não é medroso. Você está medroso, você está medrosa, você está com medo, enfim. Mas você não é uma pessoa medrosa. Quando você fala que é uma pessoa medrosa, você está falando que essa é a sua identidade, que você realmente é um medroso ou uma medrosa. E isso não é verdade, né? O medo, ele é aprendido. Então você não é medroso ou medrosa, você está. Então, se você não é medroso e você está medroso, na verdade é que você está medroso ou está com medo, isso significa que você aprendeu a ter medo, né? Então, quando você compreende que você aprendeu a ter medo, né, você começa a ter a curiosidade de entender como que você aprendeu a ter medo, né? E eu espero que você tenha essa curiosidade de buscar aprender como que você aprendeu a ter medo. Tá, se eu não sou uma pessoa medrosa ou medroso, como que eu aprendi a ter medo, né? Como que isso se fortaleceu em mim, esse comportamento. Aí você pode estar dizendo para mim assim: "Ah, mas eu sempre fui assim, desde a minha infância, né? Eu sempre fui desse jeito, né?" É, mas então você aprendeu isso na sua infância, né? Então você aprendeu a ter medo na sua infância, né? Mas você não nasceu com esse medo, você não nasceu assim. Pois hoje já é compreendido que o ser humano nasce apenas com dois medos. Olha só, a gente nasce apenas com dois medos: o medo de altura e o medo de barulhos altos. Esses são os únicos medos com que o ser humano nasce. Todos os outros medos são aprendidos, vai vendo. Aí você me diz: "Ah, mas eu tenho muito medo do escuro." Você tem muito medo do escuro porque você aprendeu a ter medo do escuro. Alguém te ensinou a ter medo do escuro. Você aprendeu com alguém a ter medo do escuro. "Ah, mas eu tenho muito medo de dormir sozinha." Você aprendeu esse medo. Você aprendeu que era perigoso dormir sozinha. Você aprendeu que tinha algum risco em dormir sozinha. Ou talvez você tenha passado algum momento em que você ficou sozinha à noite quando você era criança, ou alguma coisa aconteceu, mas esse medo foi aprendido. Você aprendeu esses medos. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre o medo do escuro. Quando você era criança, talvez você não se lembre disso, porque a gente se esquece de muitas coisas da nossa infância, principalmente a nossa primeira infância. Talvez você não se lembre disso, mas alguém pode ter feito uma brincadeira, né? Uma brincadeira de mau gosto, sem saber que isso iria te gerar um padrão, né? Ou até mesmo alguém que, quando você nasceu, já tinha alguém aqui, você já teve contato com alguém, um irmão, ou seja lá quem for, uma outra pessoa que já tinha medo do escuro,
né? Então você, como uma criança, talvez você tenha visto, né, quando toda vez que apagava a luz, então essa pessoa se desesperava, essa pessoa chorava, essa pessoa gritava, porque ela tinha medo do escuro. Você já conheceu essa pessoa com medo do escuro. Consequentemente, uma criança, ela aprende também por imitação. Então, quando toda vez que ficava no escuro e essa pessoa chorava, essa pessoa desesperava porque tinha apagado a luz e tinha ficado escuro, você foi assimilando isso ao perigo. Então você percebe que você aprendeu que o escuro é perigoso, que no escuro te oferece algum tipo, o escuro te oferece algum tipo de risco, né? Então você aprendeu com alguém. Você aprendeu que o escuro é ruim, que ficar no escuro é perigoso, enfim. Então, quando você era criança, você presenciou isso, você presenciou, né, essas cenas dessa pessoa que tinha medo do escuro, ou talvez alguém fez mesmo uma brincadeira com você, né, que as outras crianças maiores, ou até alguns adultos mesmo, imaturos, eles faziam certas brincadeiras com as crianças. Mas, quando a gente tem contato com uma pessoa que já tem medo, é muito mais provável que a gente também tenha copiado esses medos, né? Então, você presenciou isso, assimilou o escuro a algo perigoso, né? Porque via essa pessoa desesperada. Portanto, esse medo aprendido, ele foi aprendido ou foi transferido para você, né? Através do comportamento de uma outra pessoa, dessa pessoa que tinha medo do escuro. E você teve contato com essa pessoa, conviveu com essa pessoa, presenciou essa pessoa tendo medo, logo você desenvolveu esse padrão de comportamento também de medo do escuro. Então, a pessoa me diz: eu tenho medo do escuro. Ela tem medo do escuro porque ela aprendeu. Não é porque o escuro oferece algum risco a ela ou porque é perigoso ficar no escuro. Mas a mente dela aprendeu a ter medo do escuro. Aí talvez você esteja falando: ah, tá. Talvez você esteja falando para mim: tá, mas o medo existe, né? O medo existe. Realmente existe o medo. Aí você está perguntando: mas o medo existe, como é que eu faço para resolver? É simples. Não é tão simples assim. Eu sei porque eu também estou buscando resolver alguns medos. Já consegui resolver alguns, mas eu sei que resolver não é tão simples assim. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se foi aprendido, logo é um comportamento, certo? Se é um comportamento que eu desenvolvi, então eu tenho que buscar construir um novo comportamento diante desse medo. Então, vamos mudar, vamos trabalhar a mudança de comportamento, né? Principalmente o pensamento de eu tenho medo do escuro. Então, você tem que trabalhar, é importante você trabalhar primeiro esse pensamento, né? Para não faz sentido eu ter medo do escuro. O que, que pode acontecer se eu estiver no escuro? Né? Então você vai entender quando você faz essas perguntas o que pode acontecer quando eu estou no escuro. Você vai entender que foi implantado aí na sua mente também que no escuro pode acontecer algumas coisas, né? Ou aparecer algumas coisas, enfim, aqueles medos infantis. São medos infantis, né? De que alguma coisa vai acontecer, de que vai aparecer alguma coisa, de que vamos ver algum fantasma, enfim, essas criações na mente da gente. Então é importante primeiro você mudar esse pensamento, né? O pensamento de que você tem medo do escuro para não faz sentido eu ter medo do escuro. Então, mude o pensamento para não faz sentido esse medo do escuro. Você entendeu? Mude o pensamento, mas sem cobrança, sem punição a você mesmo, sem se achar um fraco por ainda não conseguir, você entendeu? Só comemore a cada vez que você conseguir ficar um pouco mais em um ambiente que esteja escuro. Toda vez que você conseguir isso, comemore isso a você mesmo, porque você sabe que foi algo que você conseguiu, que até então você não conseguia, mas você conseguiu, ainda que seja por um pequeno espaço de tempo, mas é importante você comemorar isso para você mesmo, sabe? Agradecer e comemorar e ficar feliz com isso, trazer uma nova energia, porque você conseguiu, ainda que seja um pouquinho. Se parabenize, né? Pois quem passa por essas situações, por situações de medo,
sabe que cada pequeno passo que a gente dá, né? Você sabe que cada pequeno passo dado é uma grande vitória. Então, comemore, se parabenize, você entendeu? Não se preocupe com as críticas externas. A vitória é sua, pois o desafio é você quem está enfrentando. É você quem está enfrentando esses desafios. Então, cada momento, cada pequeno passo que você dá é importante para você. Se não for importante para os outros, não se preocupe com isso, porque as pessoas, elas é, é muito humano isso, né? Da humanidade mesmo, da pessoa achar que só o medo dela tem importância, o seu é pouco, já que ela não tem esse medo seu, né? Se ela não tem o medo do escuro, ela acha isso uma bobagem, mas ela não acha uma bobagem o medo que ela tem de outras coisas, entendeu? Então, se parabenize por cada vitória, por cada passo dado, por cada pequeno avanço que você dá. Se parabenize por isso, se valorize por isso, porque só você sabe o quanto você está se esforçando para poder vencer. Então, assim você vai mudando o seu comportamento. Muda os seus pensamentos, começa trabalhando a sua mente, os seus pensamentos. Quando você buscar se expor um pouco mais ao seu desafio do escuro, se você tem medo do escuro, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Toda vez que você for fazer isso, você respira, conversa, fala que está tudo bem, né? Que não faz sentido você ter esse medo. E aos poucos você vai adquirindo a vitória sobre isso aí, tá bem? Espero que tenha feito sentido para vocês esse vídeo. Se fez sentido para você, se você conhece alguém que tem medo do escuro ou que tem outros medos, compartilha com essa pessoa. Se fez sentido para você também, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no meu canal e vamos nos ajudar. E para você que tem outros medos, eu vou pedir para você que coloque aqui abaixo, nos comentários abaixo, qual é o medo que você tem, para que a gente possa falar sobre esse medo, para ver se a gente consegue compreender de onde veio, como que começou, né? A partir daí a gente vai tomando consciência como tudo isso começou e a gente vai conseguindo entender o que está acontecendo e vai desenvolvendo um novo comportamento, um novo padrão para seguir um novo caminho, construir uma nova história a partir daí. Fiquem com Deus, um abraço para vocês e que vocês consigam superar aí os medos que são desafiadores para todos vocês aí ou para quem está assistindo esse vídeo. Um forte abraço e bora para cima!